O reinado de 7 décadas chega ao fim. Elizabeth II morre aos 96 anos. Ela é uma das figuras de Estado mais emblemáticas do mundo e deixa um legado de sensatez e humanidade. Ela foi a rainha com maior tempo com a coroa britânica. Foram 70 anos no trono, com grande devoção e senso de dever à família real. Elizabeth II, a mais longeva monarca da história do Reino Unido, morre aos 96 anos. Elizabeth II é a monarca com o segundo reinado mais longo da história. Muitos britânicos nunca estiveram sob o domínio de outro soberano. E a notícia da morte da rainha comoveu o mundo inteiro. Elizabeth II deixa o trono para seu primogênito, o rei Charles III, que tem 73 anos. No Palácio de Buckingham, em Londres, uma multidão aguardava notícias sobre o estado de saúde da rainha. Mas não demorou, e a bandeira britânica foi colocada no topo do palácio a meio mastro, e um comunicado oficial anunciou a morte da rainha Elizabeth II. A rainha estava na Escócia. Todos os filhos de Elizabeth, Charles, Anne, Andrew e Edward, e o neto William, estiveram no local e foram informados do falecimento da majestade. A preocupação com a saúde da rainha era grande. Ela estava sob supervisão médica. Elizabeth sofria com problemas de saúde desde o final do ano passado. O Palácio de Buckingham chamou de problemas episódicos de mobilidade. Eu acho que já fazendo uma ponte, né, entre a longevidade e a genética, tá? A gente sabe que a genética tem um papel importante para a longevidade, para pessoas viverem mais e por mais tempo, mas o papel ambiental, ele é maior do que o papel genético. E acho que esse é um ponto bem importante, né? Então a rainha chegou até os 96 anos com bastante saúde, né, a vida inteira, e com certeza ela teve um cuidado, né, com a sua saúde para chegar e virar, né, a rainha mais longeva da história. A soberana com o reinado mais longo, apesar da idade avançada, ela mantinha uma agenda bastante movimentada e começou a preocupar o país quando, em 20 de outubro do ano passado, depois de cancelar uma viagem oficial à Irlanda do Norte, aceitou com relutância o Conselho Médico de Descanso. Na época, a monarca passou uma noite internada para exames médicos. Desde então, a rainha teve que abrir mão de eventos importantes, como a Conferência Climática da ONU, realizada em novembro de 2021 em Glasgow. Elizabeth também foi diagnosticada com Covid-19 em fevereiro deste ano, quando já estava vacinada. Meses depois, ela disse que ficou muito cansada e exausta após contrair o vírus. Este médico fala que a genética e sua vida regrada de cuidados especiais fizeram a viver mais. Praticamente todos os aspectos da nossa vida têm algum componente genético, um grande componente ambiental e algum componente genético. Claro que uns mais, outros menos, e até a própria felicidade, o quanto uma pessoa é mais feliz, mais bem-humorada ou mais mal-humorada, tem sim algum nível de componente genético. A gente sabe isso por estudos de irmãos, né? Irmãos gêmeos. Irmãos gêmeos tendem a ter um nível de felicidade mais parecido quando eles são gêmeos idênticos do que gêmeos não idênticos. E a gente consegue dizer ali que a felicidade tem um componente menor, mas tem um componente genético também. Seu último compromisso público foi quando nomeou a nova primeira-ministra britânica, Liz Truss. Pela primeira vez na história, a rainha Elizabeth não se deslocou até Londres para realizar a nomeação. Até então, todos os premiers anteriores tinham sido nomeados por ela no Palácio de Buckingham. Com a morte da rainha, a coroa vai automaticamente para o príncipe Charles, de 73 anos. A primeira-ministra do Reino Unido pediu que o povo britânico apoiasse o novo monarca, que passa a se chamar Rei Charles III.
Today the crown passes, as it has done for more. Hoje a coroa passa como tem feito há mais de 1000 anos para um novo monarca, nosso chefe de Estado, Sua Majestade, o Rei Charles III. Com a família do rei, lamentamos a perda de sua mãe, mas devemos nos unir como povo para apoiá-lo, para ajudá-lo a assumir a tremenda responsabilidade que agora carrega. Dedicamos a ele nossa lealdade e devoção, assim como sua mãe dedicou a tantos por tanto tempo. E com a passagem da Segunda Era Elisabetana, inauguramos uma nova era na magnífica história de nosso grande país, exatamente como Sua Majestade teria desejado. Deus salve o rei. God save the king. A coroação de Charles III deverá acontecer dentro de algumas semanas. Eu acredito que vai ser uma coroa. A Rainha Elizabeth, ela demorou muito para ser coroada, né? Foi acho que um ano após de fato ela ser a herdeira do trono. E o príncipe Charles, ele também, a gente tem que lembrar que ele tem uma idade avançada, né? Eu acredito que vai ser uma coroação. A gente tem que lembrar o momento econômico, socioeconômico que a Inglaterra está vivendo, o Reino Unido vive, tá? A gente está no momento onde a Europa toda, apesar dela não ser mais parte da União Europeia, a Europa toda vive um momento de muita tensão. E nesse momento, a gente precisa trazer medidas econômicas, etc. Talvez por esse momento ser tão tenso e tão importante agora, eu acredito muito que a coroação não vai ser algo que vai se estender tanto no sentido de demorar para ele ser coroado e poder praticar os primeiros atos como chefe de Estado, tá? Então, justamente pelo momento econômico que a Inglaterra vive. É claro que isso ainda é uma especulação, a gente não sabe, mas é o que eu acredito, o que tende a ser é que seja algo com tudo que tem direito, com todas as formalidades de uma coroação. Entretanto, eu acredito que não vai ser tão demorada justamente por conta do momento socioeconômico que a Inglaterra vive e a gente não pode ignorar isso, tá? Aí sim teria um descolamento da realidade da monarquia constitucional, do chefe de Estado, com relação a uma realidade de um país e a questão política-econômica. Então, e socioeconômica, que hoje a gente vive estamos na beira de uma crise e a gente precisa de um pacote econômico urgente. Então, eu tenho muita convicção de que não vai ser nenhum empecilho, eu espero, né? Desde seus primeiros compromissos oficiais na década de 1970, o papel do príncipe de Gales tem sido até agora de apoio, participando de jantares de Estado e viajando para uma centena de países, especialmente depois que Elizabeth ficou com a saúde mais frágil. Por enquanto, ninguém sabe como Charles vai encarar a monarquia britânica. Sucessão, é claro, eu acredito que se acontecer uma eventual sucessão, não tenha uma ruptura. O que traria uma ruptura de uma monarquia? Bom, isso praticamente, não acredito que isso seja, é muito improvável, vamos colocar assim, mas seria se tivesse algum tipo de postura do príncipe Charles que não agradasse, como, por exemplo, foi a do príncipe Harry, mas, enfim, ele nem estaria na ordem, nem seria o primeiro na ordem. Mas o príncipe Charles, ele sempre teve ali a postura necessária de uma ordem de sucessão. O que traria um possível enfraquecimento, né? Seria eventual troca que não fosse ele, ou algum outro tipo de polêmica, alguém que não se identifica com o trono. Se fosse, por exemplo, alguém que não tivesse o agrado da população, isso é muito importante. E a gente não observa esse movimento com relação ao príncipe Charles, e sim muito mais voltado ao príncipe Harry. O rei terá como rainha consorte duquesa de Cornualha, Camilla Parker. Pensando no futuro, a monarca tinha divulgado um comunicado expressando seu desejo de que Camilla, esposa do príncipe Charles, fosse conhecida como rainha consorte. O anúncio estampou as principais manchetes britânicas. Em Londres, o assunto foi um dos mais comentados. É ótimo e tudo mais, mas acho que a família real como uma entidade, o respeito que o povo britânico tem por ela, isso pode estar perdido, porque houve tantos escândalos em torno da vida de Charles e Camilla, você sabe, com a morte da princesa Diana e etc.
Acho que eles vão ter que trabalhar muito para ganhar o respeito do povo britânico e trabalhar ainda mais pelo lugar como uma família real. Camila é uma pessoa muito calorosa. Ela tem se saído bem e eu acho que ela é um grande suporte para Charles. Ele vai precisar. É um papel difícil que ele vai ter, não acha? He's got a difficult act to follow, hasn't he? Lideranças políticas repercutiram a morte de Elizabeth II. O presidente da França, Emmanuel Macron, em suas redes sociais, definiu Elizabeth como uma rainha de copas e disse que a monarca marcou para sempre seu país e o século. O ex-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, escreveu que hoje é o dia mais triste para o país, porque Elizabeth foi a mais antiga e, em muitos aspectos, a melhor monarca da história. Ele ainda disse que uma luz brilhante se apagou. E o líder da oposição do Reino Unido se pronunciou sobre a rainha. As we mourn her loss, enquanto lamentamos sua perda, também devemos valorizar sua vida, nossa monarca mais antiga e maior de todos os tempos, acima dos confrontos da política. Ela não defendeu o que a nação lutou, mas o que concordou em crise. Ela segurou-nos, lembrando-nos de que todos fazemos parte de algo que remonta ao tempo, um símbolo do melhor de nós. Durante 70 anos, a Rainha Elizabeth II permaneceu como a cabeça de nosso país, mas em espírito, ela estava entre nós. she stood amongst us. O Papa Francisco enviou condolências a Charles e à população do Reino Unido pela morte da rainha e elogiou sua vida de serviço irrestrito ao bem da nação. Na sede da ONU, em Nova York, o Conselho de Segurança prestou um minuto de silêncio pelo falecimento da chefe de Estado do Reino Unido e de 14 países da Commonwealth. Na Casa Branca, a bandeira americana foi hasteada a meio mastro, como forma de tributo à rainha. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, também prestou homenagens e escreveu: uma estadista de dignidade e constância incomparáveis, e afirmou que ela foi mais do que uma monarca, ela incorporou uma era. O chanceler alemão Olaf Scholz lamentou no Twitter a perda da soberana, a quem chamou de modelo e inspiração para milhões também na Alemanha, exaltando seu compromisso com a reconciliação após os horrores da Segunda Guerra Mundial. Muitos britânicos nunca estiveram sob o reinado de outro soberano. Inconformados com a notícia, vários cidadãos foram até o castelo de Windsor demonstrar solidariedade à família real. Em Windsor há muitos monarquistas, então todos por aqui absolutamente amam a rainha, e vários moradores têm laços muito próximos com o castelo e coisas do tipo. Então a morte ou qualquer coisa mudando no castelo gera um burburinho. Especialmente em termos turísticos também. Temos um monte de gente que vem para ver a rainha, de modo que provavelmente mudaria muito o turismo. Bem, ela viveu uma vida impecável, não é? Quero dizer, 96 anos, desde que foi coroada ela nunca fez nada de errado. Quero dizer, ela viveu em uma gaiola de ouro. Não é algo que eu gostaria, apesar de toda a riqueza. E ela fez tudo com tal decoro, ela é uma mulher maravilhosa. E em Londres, em frente ao Palácio de Buckingham, muitas demonstrações de carinho. Ela era uma mulher incrível, uma grande parte do nosso país. Ela é tudo o que sempre conheci como chefe de Estado, então vai ser estranho. Obviamente teremos um rei pela primeira vez na minha vida. Obviamente Charles e a rainha consorte Camila. Sinto que ela deixou um espaço difícil de ser preenchido. Obviamente é de partir o coração, mas ela não está mais com dor. Ela está com o marido. Ela nos deixou orgulhosos. Ela fez o país orgulhoso com o que ela fez. E estamos todos como uma nação orgulhosos dela. Ela viu todos os grandes eventos que este país passou. Ela estava lá. Ela trabalhou até o último dia. E isso é realmente incrível. Isso dá muito orgulho de ser um compatriota britânico.
Celebridades também se manifestaram. O cantor Elton John publicou: junto com o resto da nação, estou profundamente triste ao ouvir a notícia do falecimento de Sua Majestade, a Rainha Elizabeth. Ela era uma presença inspiradora e liderou o país em alguns de nossos maiores e mais sombrios momentos, com graça, decência e um carinho genuíno. A Rainha Elizabeth tem sido uma grande parte da minha vida, desde a infância até hoje, e sentirei muito a falta dela. Ozzy Osbourne, que nasceu na Inglaterra, usou seu perfil no Twitter para dizer que é devastador pensar em uma Inglaterra sem a Rainha Elizabeth II. Mick Jagger, vocalista do The Rolling Stones, afirmou: a Rainha Elizabeth II foi uma figura presente em toda a minha vida. Lembro de ver os melhores momentos do seu casamento na televisão durante a minha infância. Lembro dela desde quando era uma bela jovem, até se tornar a amada avó de uma nação. Meus mais profundos sentimentos à família real. A lenda Paul McCartney também prestou seu carinho com a mensagem: Deus abençoe a Rainha Elizabeth II, que ela descanse em paz, vida longa ao rei. A banda inglesa Duran Duran, favorita da princesa Diana, também lamentou a morte da monarca. O rei Pelé também homenageou a monarca em um post nas redes sociais. Ele escreveu: sou um grande admirador da Rainha Elizabeth II, desde a primeira vez que a vi pessoalmente em 1968, quando ela veio ao Brasil, para testemunhar nosso amor pelo futebol e vivenciar a magia de um Maracanã lotado. Ela tinha apenas 42 anos quando esteve no Brasil pela primeira vez. Acompanhada de seu marido, o príncipe Felipe, ela assistiu a um amistoso no Maracanã e entregou a taça para o rei Pelé. O presidente Jair Bolsonaro decretou 3 dias de luta oficial. Muita gente lamentou a morte da rainha. Principalmente a família deve estar sentindo muito com a perda dela. E não como ela, como toda a população, todo o planeta, que tinha também um grande amor por ela, mesmo sem conhecer. Eu acho que foi uma grande perda para todos nós. Que ela será eterna para memória de muitas e muitas pessoas. E eu tenho certeza que ela vai fazer muita falta no mundo inteiro, porque foi uma influência mundial, com certeza, ao longo de vários anos, ensinando a gente a virtude da prudência, os bons modos. Então são coisas que não vão morrer com ela, não. A brasileira Daniele, que vive nos Estados Unidos, teve a oportunidade de trabalhar ao lado da rainha. Ela contou para a nossa equipe como foi essa experiência única. Eu trabalhava num supermercado, numa rede de supermercado próxima ao palácio. E daí uma pessoa que trabalhava para uma empresa terceirizada no palácio me convidou para ir trabalhar lá, para trabalhar no palácio. E no primeiro dia que eu estava trabalhando para essa empresa terceirizada, eu conheci uma outra senhora que se chamava Mercy, que era uma filipina. E ela me falou: você não pode trabalhar para essa empresa, você tem que vir trabalhar diretamente para a rainha. E daí ela me deu o telefone do manager dela, do chefe dela. Eu liguei, ela falou: a gente tem uma vaga, você liga e fala com ele. E foi nessa junção de coincidências que eu fui parar dentro do Palácio de Buckingham. A vendedora viveu um episódio que marcou a vida. Dançou com a monarca. Uma vez a gente foi para uma festa em Balmoral, e daí ela convidava o exército, então tinha muito mais homens que mulheres nessa festa. E ela pegou e falou assim: a próxima vez você precisa convidar mais mulher, porque quando você parava de frente para o homem, o que não tivesse um par não dançava. E ela ficou com pena daqueles homens que não tinham a oportunidade de dançar. E ela conta ainda sobre cenas constrangedoras, mas que acabaram em risadas. Quando eu estava transportando a comida da cozinha pequena para o refeitório, você passava em frente à sala onde fica a governanta do palácio.
E essa governanta tinha um cachorro igualzinho da rainha, que por sinal é um filhote, e ele sempre vinha atrás de mim. E daí ele chegou perto do carrinho, assim, e eu tava com a mão segurando alguma coisa, eu não me lembro, e eu só coloquei o pé entre ele e o carrinho e afastei um pé que eu tinha disponível no momento. E daí eu ouço a voz da rainha atrás de mim. Menina, meu coração chegou lá no estômago, sabe? Falei, ai meu Deus, ela vai achar que eu chutei o cachorro dela. Que eu tava com o pé no cachorro. E daí foi engraçado, assim, que eu falei pra ela, ai, me perdoa, me desculpa, né? Eu só afastei ele pra ele não encostar na comida. Ela falou, não, você tem toda a razão, ele não tem que mexer na sua comida. As homenagens estão por todos os lados. O Cristo Redentor no Rio de Janeiro foi iluminado com as cores da bandeira do Reino Unido. Nos Estados Unidos, o famoso Empire State Building, em Nova York, também teve uma iluminação especial para homenagear a rainha. A morte deixou órfãos de chefe de Estado 130 milhões de súditos no Reino Unido e de outros 15 antigos domínios do Império Britânico, entre eles Austrália, Canadá e Nova Zelândia. E uma popularidade muito grande. Ela é uma pessoa carismática, benquista, apesar do jeito fechado dela, do jeito mais tímido, eu acho que essa é a palavra mais certa dela, ela sempre teve uma forma de condução muito assertiva, muito equilibrada, muito de postura muito transparente e populista, o que acabou trazendo muito as pessoas para próximo dela, e ela criou todo em volta dela aquela imagem de rainha da Inglaterra, que obviamente para os ingleses, na questão tradicional da própria cultura inglesa, isso é um ponto extremamente crucial, né? Inclusive eles fazem troca de guarda e tudo mais, que é aquele grande show que eles fazem há muitos anos, desde sempre, né? Então a Rainha Elizabeth, ela fez parte disso, ela faz parte da história. Muitas das pessoas que hoje estão vivas, ela já era rainha antes dessas pessoas nascerem, né? Então, assim, isso foi acostumado, e eu enxergo a Rainha Elizabeth não como um patrimônio da Grã-Bretanha, mas principalmente um patrimônio mundial, histórico mundial. Ela fez parte de muita coisa. A morte da Rainha Elizabeth II traz à tona antigas discussões sobre a continuidade da monarquia britânica. Então, acho que nisso, né, ela foi muito conservadora, mas, por outro lado, também atendeu às demandas de um mundo contemporâneo, né? Desde o momento, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, antes de assumir o trono, ela, a contragosto, né, da sua família, decide não sair da Europa e permanecer, mesmo durante a guerra, servindo as pessoas. Então, eu penso que esse legado de serviço, esse legado de alguém que, de certa forma, se doou, né, a grandes causas sociais, às grandes questões da nação, ela foi, de fato, uma presença muito importante, né? Algo que, infelizmente, dentro do nosso sistema político brasileiro, nós não temos, né? No nosso caso, o chefe de Estado e de governo são a mesma pessoa. Diferente, por exemplo, de países como a Alemanha, a França, né, onde você tem presidente, primeiro-ministro, onde você tem essas figuras que, por vezes, são figuras muito importantes para manter, por exemplo, a unidade nacional em tempos de crise, como aqui estamos vivendo. E a rainha morre em meio a uma das piores crises dos últimos 40 anos no Reino Unido. O país corre risco de entrar em recessão. Charles pegou uma bomba, né? Se for ele mesmo que for assumir, né? Porque a Inglaterra, ela passa por um momento econômico extremamente conturbado, né? A Inglaterra, ela está encaminhando-se para uma recessão, com custos de energia extremamente elevados, né? Uma inflação muito alta. Isso é um movimento até global, mas a Inglaterra tem sofrido muito com isso.
no meio de uma reorganização do país, porque sai da União Europeia, né? Então, numa troca de primeiro-ministro. Então, assim, talvez, se pudesse escolher, ele não escolheria assumir agora, né? Porque é um momento extremamente conturbado. Por outro lado, né, são nos grandes momentos conturbados que saem os grandes líderes, né? Então, talvez seja uma amostra do Charles, caso ele assuma, demonstrar as suas habilidades. Até porque ele é muito... ele tem uma certa antipatia do britânico, né? Ele parece não ser uma pessoa como a Rainha Elizabeth, uma pessoa mais do povo, uma pessoa mais ligada com a sociedade. Então talvez ele tenha até que desmistificar um pouco essa questão dentro do Reino Unido. Como a rainha, a monarquia, ela tem pouca influência econômica, né? Então eu não acredito que vá haver grandes movimentos de melhoria ou de piora na economia britânica. Rei Charles III faz seu primeiro pronunciamento. Fui educado para nutrir um senso de dever para com os outros e para manter o maior respeito pelas preciosas tradições, liberdades e responsabilidades de nossa história única e nosso sistema de governo parlamentar. Como a própria rainha fez com tanta devoção inabalável, eu também agora solenemente me comprometo, durante o tempo restante que Deus me conceder, a defender os princípios constitucionais no coração de nossa nação. E onde quer que você viva, no Reino Unido ou nos reinos e territórios em todo o mundo, e qualquer que seja sua origem e crenças, eu me esforçarei para servi-lo com lealdade, respeito e amor, como tenho feito durante toda a minha vida. Como meu herdeiro, William agora assume os títulos escoceses que tanto significaram para mim. Ele me sucede como Duque da Cornualha e assume as responsabilidades pelo Ducado da Cornualha, que assumi há mais de 5 décadas. Hoje tenho orgulho de criá-lo Príncipe de Gales, Twisog Simuro, país cujo título tive o privilégio de ostentar durante grande parte da minha vida e dever. Com Catherine ao lado dele, nosso novo príncipe e a princesa de Gales, eu sei, continuarão a inspirar e liderar nossas conversas nacionais, ajudando a trazer os marginais para o centro, onde uma ajuda vital pode ser dada. A Inglaterra veste preto pelo luto da rainha, mas a monarca passava longe dessa escuridão. Sempre com cores vibrantes ou sóbrias, ela se destacava no meio da multidão. A elegância e simpatia, cheias de tons alegres, sempre enfeitaram sua trajetória de 7 décadas. A rainha deixa um legado de estabilidade, união e popularidade. A morte da rainha coloca um ponto final na história do Ocidente. Os sinos de todas as igrejas da Inglaterra tocaram ao meio-dia, em homenagem à Rainha Elizabeth II. 1 hora depois, foram disparadas 96 salvas de canhão em vários pontos do Reino Unido, em homenagem aos anos de vida da monarca. Foram 70 anos de um reinado de muitas turbulências e dramas. A Rainha Elizabeth, ela teve esses momentos de tensão, sim. Ela já se livrou de um atentado contra ela, né? Então, foram diversos tiros disparados, um jovem, 17 anos. Ela e o cavalo dela saíram ilesos durante o atentado. Foi uma coisa assim, ela é abençoada mesmo. E graças a Deus não aconteceu nada com ela. O Palácio de Buckingham já foi invadido 2 vezes. Inclusive, uma vez ela acordou com uma pessoa dentro do quarto dela. Antes dele ser preso, ela até conversou com ele. Então você percebe que ela tem uma postura de monarca. Ela é uma legítima monarca e representou muito bem a coroa. A rainha nasceu em 21 de abril de 1926, em Londres. O nome completo, Elizabeth Alexandra Mary. Ela era filha de Albert Frederick Arthur George, o Duque de York, e de Lady Elizabeth. O rei era George V, e seu pai, o Duque de York, era o segundo na linha de sucessão ao trono inglês.
em 1936 que a vida de Elizabeth II mudou. Foi nesse ano que seu avô, George V, faleceu em janeiro. Com isso, o seu tio foi coroado, tornando-se Eduardo VIII. Mas o reinado durou pouco, menos de um ano, porque ele abdicou do trono para casar-se com uma norte-americana divorciada. Com isso, Elizabeth tornou-se a herdeira imediata ao trono britânico. Quando seu pai foi coroado rei, Elizabeth tinha apenas 10 anos de idade. Com 18 anos, ela contribuiu para o país na Segunda Guerra Mundial. Serviu como mecânica em um grupo de mulheres do exército britânico. Logo após completar 21 anos, casou-se com Philip, príncipe da Grécia e Dinamarca. É engraçado, né? Quando a gente fala de monarquia, nós geralmente pensamos na história do príncipe e da princesa e aquela história, aquele conto de amor. E, de fato, no caso da rainha Elizabeth II com o príncipe Philip foi exatamente isso. Ela o viu alguns anos antes, ficou apaixonada por ele, conseguiu convencê-lo a abrir mão ali do título de príncipe da Dinamarca e da Grécia para que ele se tornasse um cidadão britânico e fiel somente ao Império Britânico na ocasião. E surgiu dali uma história de amor que durou até os últimos dias. E nós vimos que esta questão sempre foi importante. E claro que todo casamento passou por algumas dificuldades, tudo isso, mas o que nós notamos é que havia um compromisso do casal em se manterem felizes, em viverem felizes e principalmente manterem a instituição monarquia firme. Então, uma das coisas que nós notamos em toda essa história é que o casal atuou conjuntamente para a preservação da monarquia britânica. Aos 25 anos, Elizabeth tornou-se rainha do Reino Unido no dia 6 de fevereiro de 1952, o dia em que seu pai, George VI, faleceu. A rainha Elizabeth não esperava tornar-se rainha tão cedo. O pai teve um problema de pulmão, fez uma operação, achava-se que a questão do câncer tinha sido mais ou menos controlada, o que não foi. E ela estava na ocasião no Quênia, no safari, justamente visitando a região a pedido do rei George, que não podia viajar na ocasião. E foi aí que ela, nesse lugar e nesse contexto, que ela foi informada de que seu pai morreu muito jovem. E isso transformou a vida dela completamente aos 25 anos de idade, em que ela assumiu uma posição para a qual não tinha sido totalmente preparada. Embora o pai tivesse passado algumas instruções, ainda era muito pouco tempo, né? Ela era também recém-casada, tinha filhos, então foi um momento difícil para a rainha Elizabeth. Para a grande sorte dela, ela contou naquele momento fundamental da ascensão ao trono com Winston Churchill como primeiro-ministro, e Churchill era um amante da monarquia. E não somente um amante da monarquia, mas um fiel súdito do rei George. E é por essa razão que ela teve muito sucesso nesse processo de ascensão. A rainha também teve a sua primeira coroação televisionada da história, em 1953. A ideia do príncipe Philip era aproximar a família real da população. Estima-se que a cerimônia foi vista ou ouvida pelo rádio por mais de 80% da população. Ao longo do reinado, ela viveu incríveis experiências. Elizabeth foi uma das primeiras pessoas do mundo a usar a internet. Curiosidades da rainha sempre chamaram a atenção. Ela tinha um bom senso de humor e, segundo a família real, ela fazia imitações de personagens e figuras públicas da TV. Ela era uma verdadeira amante de cavalos. Em maio deste ano, a rainha apareceu sorrindo em uma tradicional competição equestre em Windsor. A propriedade fica a 40 quilômetros a oeste de Londres, onde a soberana do Reino Unido morava desde o início da pandemia. O reinado de Elizabeth II ganhou fama de estável, mas não significa que não foi recheado de escândalos reais. Um dos casos,
a rainha foi amplamente criticada por sua falta de compaixão quando, em 1997, a princesa do povo, Diana, morreu em um acidente de carro. 2 anos antes, ela havia denunciado na televisão a infidelidade de seu marido, herdeiro do trono. Enquanto o povo colocava flores em frente aos portões dos palácios, o príncipe Charles e a rainha Elizabeth ficaram em silêncio, que só foi quebrado pela monarca às vésperas do funeral, quando fez um discurso na TV. Um dos momentos mais tensos da família real britânica junto à população foi na morte da Lady Di, que a rainha Elizabeth demorou muito para se manifestar. Esse sim foi um ponto que a população britânica não se conformava, porque foi um choque o jeito que a Lady Di faleceu, né, o acidente. E nesse momento teve sim um problema sério de comunicação, porque a Elizabeth, ela demorou muito, a rainha Elizabeth, para se manifestar, 6 dias. E ela tem uma postura monarca extremamente importante, ela tem uma postura muito boa, a postura dela é uma postura extremamente consolidada, e quando ela teve um gesto, né, que eu acho que foi um momento marcante do reinado da rainha Elizabeth, o gesto marcante onde ela faz assim, quando passa o caixão da Lady Di, foi aí que ela se reconciliou. Então você percebe que ela tem uma experiência e ela sabe muito bem lidar, né? E foi um momento de reconciliação dela com a rainha Elizabeth, com a população, porque realmente foi um momento muito tenso do reinado dela. Mais um episódio deixava a família em choque. O príncipe Andrew, filho considerado o predileto da rainha, enfrentou um processo civil nos Estados Unidos por assédio sexual. A americana Virginia Griff acusa Andrew de ter abusado sexualmente dela em 2001, quando tinha 17 anos. Depois do escândalo que terminou com um acordo extrajudicial em um tribunal de Nova York, Andrew pediu para a mãe interceder por ele diante do irmão mais velho e futuro rei, o príncipe Charles e príncipe William, para recuperar os títulos que perdeu. E Harry e Meghan anunciaram em 8 de janeiro de 2020, para surpresa de todos, que estavam renunciando a seus deveres reais. O casal disse que queria ser financeiramente independente e se mudar para a América do Norte. A decisão foi um susto para a família real. Por fim, o castelo de Windsor pegou fogo e imagens de luxuosos artigos sendo salvos do incêndio fez a riqueza da família real ser exposta em rede nacional. Em meio às críticas, a rainha Elizabeth concordou em pagar impostos sobre sua renda privada. E falando em riqueza, ela deixou uma fortuna de 500 milhões de libras, praticamente 3 bilhões de reais, numa estimativa feita pela revista Forbes no ano passado. Ao longo da vida, ela acumulou um patrimônio que inclui coleções de obras de arte e joias, imóveis, além de aplicações financeiras pessoais. A rainha também havia herdado 70 milhões de libras da rainha-mãe, Elizabeth, que morreu em 2002. O rei Charles III não vai herdar todo o valor pelas regras da Operação London Bridge, um conjunto de protocolos adotados pelo Reino Unido no caso da morte do chefe de Estado. O filho da rainha só herdará o que foi destinado a ele especificamente. Boa parte dessa fortuna, desses 500 milhões de libras, está nos bens da coroa. Foi uma vida de altos e baixos. O falecimento do príncipe Philip, em abril do ano passado, foi mais um abalo para a rainha. Os dois permaneceram casados por 73 anos. Na época, um dos filhos falou como a monarca se sentia. Ela descreveu isso como tendo deixado um grande vazio em sua vida, mas nós, da família, os mais próximos, estamos nos unindo para ter certeza que estaremos lá para apoiá-la. Ele era um homem notável, eu o amava como pai, ele era tão calmo. Se você tivesse um problema, ele pensaria nisso. Essa é a grande coisa que eu sempre penso. Ele sempre foi alguém a quem você poderia ir e ele ouviria.
think about it is that he was always somebody you could go to and he would always listen. A família real sempre se mostrou uma rocha britânica diante de tantos acontecimentos. Durante todo o seu reinado, o que se falava muito era sobre seu conservadorismo, que às vezes era visto com exageros. Eu tenho a impressão que o conservadorismo da rainha, que tanto incomodou a própria família real, né, nos modos, nos costumes, nas tradições inglesas, então seus filhos e seus netos muitas vezes não concordavam com o excesso de conservadorismo de costumes e tradições, queriam romper com isso, né? Mas eu acredito que, em termos de políticos, o conservadorismo pessoal da rainha nunca atrapalhou a sua capacidade de negociação com os primeiros ministros. Nós temos que nos lembrar que, com exceção da Margaret Thatcher, que ela realmente, vamos usando o português muito claro, elas não se davam bem, né, de maneira alguma, né, havia uma barreira enorme de ideias entre ambas, mas com exceção da primeira-ministra Margaret Thatcher, e que mesmo assim a rainha conseguiu uma convivência absolutamente elegante, né? Com exceção da Margaret Thatcher, todos os demais primeiros-ministros que passaram pelo poder na Inglaterra, pelo poder político na Inglaterra, sejam eles conservadores, ou sejam eles trabalhistas, foram tratados com a mesma, digamos assim, com o mesmo desprendimento pela rainha. Então, eu acredito que ela não causou, em momento nenhum, quando estava na iminência do impasse institucional ou de um conflito mais sério, ela sempre teve o condão de contornar a situação, não abrindo mão das suas posições pessoais, mas, por outro lado, também não causando um impasse institucional insolúvel num país que valoriza tanto a institucionalidade como a Inglaterra. Então, pessoalmente conservadora, podemos dizer que na política a Rainha Elizabeth foi essencialmente pragmática, né? Ou seja, não deixou que os seus viés ideológicos ou a sua ideologia pessoal conservadora em relação a costumes e tradições interferisse na sua capacidade de permanecer como uma referência, fosse qual fosse o partido ou o pensamento que ocupasse o poder político. Isso realmente nós temos que tirar o chapéu para a Rainha Elizabeth. Uma pesquisa de 2022 mostra que mais de 40% dos britânicos consideram a rainha como um símbolo positivo do que há de melhor no Reino Unido. Elizabeth esteve ao lado de 15 primeiros ministros do Reino Unido. Foi uma das chefes de Estado que mais viajou na história, conheceu 5 papas e assistiu a quase 20 Olimpíadas. Uma das pessoas mais respeitadas no mundo, ela é uma das pessoas que tem aí um grande legado por trás dela, e por curiosidade, ela é ela é a única pessoa no mundo que não tem passaporte. Eu acho que as pessoas não sabiam disso, mas existe um tratado entre muitos países onde a Rainha Elizabeth é a única pessoa no mundo que não tem necessidade de ter um passaporte. A simples identidade dela é reconhecida como passaporte em todos os países pelo qual a Inglaterra tem, o Reino Unido, na verdade, tem relações comerciais. Então, ela é uma pessoa que criou esse relacionamento político, internacional e de relações internacionais muito estreito com esses países, com diversos governos, independentemente da filosofia política desses governos, e ela fez com que muitos desses países, inclusive, se aproximassem entre si, e manteve sempre um relacionamento comercial com os Estados Unidos muito estreito, que permitiu que o Reino Unido, na época do Brexit, tivesse aí todo o apoio político, toda a força política que eles precisavam para poder efetivamente se separar e manter uma moeda independente e forte. A morte da Rainha Elizabeth II abriu um longo período de luto para a família real, que
que prosseguirá até 7 dias depois de seu funeral, que ainda não teve a data definida. O luto real começou na sexta-feira e vai ser diferente do luto nacional, que será anunciado pelo governo britânico. O funeral de Estado na Abadia de Westminster, no centro de Londres, deve acontecer dentro de 10 dias. A rainha será enterrada depois na capela do Castelo de Windsor. Ela é uma das figuras de Estado mais emblemáticas. Elizabeth II é conhecida como uma das mulheres mais fortes do mundo. Primeiro, que ela já participou das Forças Armadas. Segundo, que Elizabeth não demonstrou fraqueza durante o reinado, mesmo convivendo em um meio que é baseado em grande maioria por homens, além de atuar no poder com muita humanidade. Talvez esse maior apreço pela humanidade que a rainha trouxe também seja fruto da própria experiência que ela teve durante o período da Segunda Guerra Mundial, que foi talvez a grande catástrofe humanitária do século passado. Então eu acho que a Elizabeth ela deixa um legado muito interessante, né, de um apreço pela vida humana, que talvez esteja sendo perdida ou esteja sendo deixada de lado nos últimos anos, né? A gente tem visto algumas atrocidades do ponto de vista da humanidade, né? Se a gente for lembrar, só nesse século a gente teve os atentados de 11 de setembro, depois a gente teve os atentados em Madrid, Londres, Paris. Você vira e mexe, você tem atentados, a própria guerra nos Estados Unidos com o Iraque, Afeganistão. Então você tem tido diversos movimentos contrários à humanidade, à vida, né? E eu acho que a rainha ela deixou muito isso, ela batalhou muito por isso, embora com um papel menos relevante de determinações pontuais, mas ela sempre me pareceu uma pacifista, né? Uma pessoa engajada no pacifismo da humanidade. O documento Jovem Pan fica por aqui. Toda semana, reportagens especiais com a verdade dos fatos. E esse conteúdo você pode rever no canal do YouTube da Jovem Pan. Até o nosso próximo encontro. Realização Jovem Pan News.